nós estamos aqui hoje representando a Associação de Divulgadores do Espiritismo com um objetivo só: fazer com que a doutrina espírita seja mais conhecida pela sociedade. Já que é uma doutrina que exige muito estudo, evidentemente, e é bom que se estude, porque ela liberta, mas nem sempre é fácil compreender as propostas que ela traz. E a nossa associação procura exatamente simplificar o conhecimento para que a gente mais humilde, não no sentido de riqueza ou tal, de cultura, possa entender efetivamente as grandes teses que o Espiritismo traz para os dias de hoje. Hoje nós estamos aqui, o Mário César e eu, somos participantes de centros espíritas, atuamos em centros espíritas e sentimos a necessidade da Casa Espírita, o seu preparo para um atendimento ao público, a fim de que possa ser o meio exatamente da divulgação do conhecimento espírita, da cultura espírita. Mário, que tipo de criaturas procuram o centro espírita, normalmente? Na verdade, na e maioria... com que problemas, quais os motivos que levam? Na maioria das vezes, hoje, Éder, 90% dos casos, as pessoas que passam pela porta da casa espírita, elas entram com problemas, sempre a procura, em busca de solução, né? E a maioria dos problemas é um entendimento de um desencarne de um parente, a bebida dentro da família, a droga, a mediunidade desordenada que acontece dentro da família e o assistido não tem esse conhecimento, é o que mais acontece hoje dentro da casa espírita. Então, percebe-se claramente que a pessoa procura o espiritismo, em princípio, para ser consolada. Não tenha dúvidas disso, é o consolo, né? Muito pouca gente entra com o intuito de colaboração, e sim de receber uma palavra de consolo realmente, ser consolado. E a casa espírita, para consolar, ela precisa ter preparo ou junta um monte de gente e começa a dar resposta? Exatamente, ela precisa ter preparo. É por isso que hoje o assunto atendimento fraterno é um assunto muito discutido, né? E os centros estão procurando hoje se especializar nesse tipo de atendimento, porque opinião no problema dos outros, na vida dos outros, todo mundo pode dar, né? A gente tem que ouvir dentro da casa espírita o que acontece com o assistido. Essa expressão, atendimento fraterno, dá verdadeiramente a dimensão daquilo que esse tipo de trabalho faz numa casa espírita em função do benefício à criatura humana? Eu não tenho dúvidas disso, né? Hoje o treinamento dentro da casa espírita com os trabalhadores é essencial nesse sentido, né? De você, com a simplicidade, o boa noite ou o bom dia, o retorno do assistido na casa espírita e ele ser chamado pelo nome, né? Esse acolhimento que a gente chama de atendimento fraterno, ele tem que ser hoje tratado de forma muito séria com os trabalhadores da casa. E você já constatou realmente no tempo que você desenvolveu e ainda desenvolve esse trabalho, que alguém foi beneficiado sendo consolado? Sempre, né? Sempre. A questão dele ser consolado é a questão do coração, né? O Chico tem uma frase que se não te serviu, procure outro. E graças a Deus hoje as casas que outro tem... no sentido de outro grupo espírita. Outro grupo espírita, um grupo outra espírita porta que não de... esteja preparado para isso. Uma outra porta de consolo, né? A gente não se preocupa muito em de repente, ele estar numa casa ou outra casa espírita. Ele tem que ser atendido e tem que ser consolado. Procure outra porta. É por isso que hoje o atendimento fraterno é a porta de entrada da casa espírita. Né? Ela é a porta da entrada, então quer dizer que aquilo que o Chico Xavier, há certo tempo, respondeu numa entrevista, que eu estive nessa entrevista, ele dizia que a porta do centro espírita está aberta para o social. Será que ele já procurava propor, já naquele tempo, uns 15 anos, a ideia de que a casa espírita devia estar melhor adequada para atender o público que no futuro procuraria e que está procurando agora a casa espírita? Não tenha dúvidas disso, né? O espiritismo hoje, quando se fala em espiritismo hoje, já perdemos aquela coisa de conversa com o espírito,
fenômenos e tudo mais. Isso não existe mais hoje, mesmo porque não há mais a necessidade. Ainda existe, evidentemente, mas não na mesma proporção. Não na mesma proporção do que há 20 anos atrás. Então as pessoas procuram realmente o centro espírita porque está na mídia que o espiritismo é uma filosofia esclarecedora. E, num certo sentido, a espírita faz milagre ao coração, né? Não faz milagre com a questão de você exercer fenômeno. O milagre da transformação é exatamente isso que hoje a mídia traz, graças a Deus, com muita seriedade. Então você considera, pela experiência que você tem na casa espírita, que o consolo permite o esclarecimento? Sim. De que maneira? Como é que o atendente, aquele que lida com a pessoa que não sabe nada, fala de doutrina com esse pessoal? Na verdade, Éder, falar de doutrina, primeiramente, não é esse o ponto. É sentar de igual para igual, nunca se colocar como um trabalhador da casa, eu sou melhor. Não, é sentar de igual para igual e ouvir o assistido. Depois que ele é ouvido, você direciona dentro da casa para que ele se console. Uma palestra dentro do Evangelho, se ele tem um pouco mais de conhecimento e o trabalhador da casa tem que ter esse feeling de perceber o nível cultural de conhecimento, né, da pessoa, para que direcione dentro da casa para que ele seja consolado dentro das suas limitações. Se você tivesse que pôr no centro espírita um cartaz que desse essa visão de filosofia em relação à importância do consolo, você colocaria um quadro que eu colocaria no centro, quando eu dirigia e cheguei a sugerir isso: sinta-se abraçado. É isso. Quer dizer, mesmo. Sinta-se abraçado. Não é o silêncio, é uma prece, não fique coisa que Jesus está aí, não. Tudo bem, toda essa realidade da história de cada centro espírita são especificamente particulares em relação a cada grupo. Mas como convite, como slogan, como chamada, o sinta-se abraçado, já daria ideia de que o Espiritismo realmente consola, esclarece e liberta. O sinta-se abraçado e a questão também, hoje a gente vê muito dentro das casas espíritas, fotos de personagens grandiosos, né, de nomes do Espiritismo, com flores, com vasos, né, aquela coisa bonita nas paredes e deixa de dar informação do que é realmente o Espiritismo. O que é bom, o centro espírita ter sempre uma boa apresentação. Uma boa apresentação, mas essa boa apresentação, eu vejo hoje, né, e nós que trabalhamos aí com isso há muito tempo, a gente procura realmente direcionar o banner com as leis imutáveis, imortalidade, para que ele acredite no que é uma realidade dentro do Espiritismo hoje. E o sinta-se abraçado né, você aparecer, entrar dentro da sala de reunião e se dar de frente com um dizer desse, é primordial do que a prece, o silêncio é uma prece. Então, me parece que a preocupação nossa, se nós representarmos a doutrina espírita e como representante, é na transmissão desse conhecimento intelectual que liberta a pessoa, ter o cuidado de estabelecer uma espécie de análise da condição do público-alvo que nós vamos atender. Precisa de mais consolo, mais amor, mais compreensão, menos crítica, menos eu acho que você deve ser, mas oferecer explicações da vida em função do conhecimento espírita, que a vida é assim mesmo. É um processo pleno de aprendizado, na busca do conhecimento. O sofrimento não é um castigo, coisas assim. Exatamente, e os assistidos hoje que entram na casa, eles vêm exatamente com esse conceito, né? De que ele é um coitado, porque com ele, né? Ele se culpa, ele julga Deus, ele passa a perguntar, por que comigo? Eu sou tão bom, né? E a gente tem que direcionar dessa forma que não é castigo, Deus não castiga, o Deus punitivo deixou de existir. Ele está passando por aquilo, porque vamos buscar esta informação com o nosso assistido, para que ele explique para a gente a vida, para a gente tentar mostrar para ele o porquê. Que abra o seu coração. Sim. E que encontre um outro coração para ouvi-lo.
Exatamente. Pois é, Mário, eu já tive a oportunidade, como você, de atender pessoas com várias situações. Por exemplo, uma pessoa chegou certa vez perto de mim, o filho dela tinha sido atropelado. Coisa que acontece no cotidiano, na vida de qualquer pessoa, o que pode acontecer. A lógica, ela queria ser consolada, não tinha ideia nenhuma de imortalidade, um amor muito profundo pelo filho, queria uma explicação. Por que aconteceu isso com a vida dela? E durante uns tempos, não só o que estava atendendo, como o próprio espírito daquele grupo que já participava daquele bate-papo gostoso, e que já sabia que ali podia abrir o coração, foi se conversando, lá pelos... Tem quarta, quinta semana, a pessoa já começa a perguntar, mas então nós não morremos? Olha só, ela foi procurar uma resposta, por que que Deus fez aquilo? O filho dela querido morreu. Ela tinha o direito de chorar, sem dúvida nenhuma. Ela tinha o direito de reclamar, sem dúvida nenhuma. É um ser humano que tem sentimento, que tem saudade, que tem carinho por aquilo que era uma joia preciosa na vida dela. Aí ela diz, imortalidade, que eu achei interessante, eu pensei que a gente morresse e desaparecesse. Quer dizer que a gente não se separa? Aí depois, nas reuniões seguintes, naquele bate-papo, um foi não só aquele que dirigia, na troca de ideia entre os que também estavam procurando consolo, começou a haver relatos de experiências mais ou menos idênticas, de sofrimento por morte de parentes, etc. Aí ela perguntou, poxa, onde é que eu posso aprender essas coisas? Na verdade, Você ele vê, vai... consolou. Consolou. Só completando esse seu relato, Éder, a pessoa normalmente, quando entra nessa fase, tem esse esclarecimento, depois de um tempo ela deixa de se preocupar, né, com a questão do consolo, porque quando o consolado esclarece, ela passa a perguntar como é que meu filho foi recebido no plano espiritual. Exatamente. É esse o esclarecimento, muda o foco e passa a se preocupar de como está o filho depois Como a doutrina espírita Exatamente. esclarece o que acontece no desencarne, quando o indivíduo sai da vida corporal, né? Ele passa a se interessar pelo pós-morte. Como está? Como é? É aí que vem a questão de querer o conhecimento, a busca do conhecimento. Aí entra uma segunda fase do centro espírita de estar ou não preparado para dar continuidade nessa fase de estudos que aquela pessoa que entrou para ser consolada, consolou, foi esclarecida, agora ele quer mais conhecimento. É interessante, então, o consolo esclarece e o esclarecimento consola. Sim. Que é uma medida interessante em termos de média de vida, não? Porque você vai buscar as compensações para entender por que você sofre e vai compreender que você está aprendendo sofrendo. É isso? Aprendendo, sofrendo, não aprendendo com esclarecimento. Ou aprendendo com o sofrimento. Com o sofrimento. Não aprender sofrendo, mas com o sofrimento. Né? E aí ele passa a ter esclarecimento, e aí quando a gente percebe que a busca está deixando cada vez melhor aquela pessoa, nós trabalhadores da Casa Espírita, pelo menos eu posso falar nesse particular, da minha felicidade, de muitas vezes hoje eu tenho esse relato dentro da última casa que nós trabalhamos, de ver uma pessoa que eu consolei hoje fazendo atendimento fraterno dentro da mesma casa que ela foi consolada. Ela cresceu, o centro formou um espírita com o consolo, com o direcionamento, conhecimento e a oportunidade da pessoa não pegar aquilo para ela e ficar só no consolo. Aprende e passa. Ela passa a trabalhar dentro da casa espírita, da mesma forma com que ela foi consolada, ela consola. Mas então nós estamos fazendo um apontamento interessante. Quando se fala de conhecimento espírita, é uma cultura, sim, certo? Nós temos que nos entender imortal, é isso que o Espiritismo traz para nós como referencial maior. Temos que entender que há uma justiça divina e o consolo vai esclarecendo objetivamente, paulatinamente, evidentemente, qual é a verdadeira finalidade da vida
E começando a entender qual é a verdadeira finalidade da vida, a gente muda o enfoque a respeito da problemática humana, da nossa problemática. A gente passa a trabalhar com um pouco de lógica, né? De entender que as coisas acontecem porque acontecem. E aí a doutrina espírita, pelo menos para nós espíritas, né? E acho que em todas as religiões, quando você passa a ter um entendimento, você se prepara para quando as coisas acontecem, você fica um pouco mais forte e com um pouco mais de entendimento para poder lidar com as diversidades da vida. Aconteceu, o que eu vou fazer? Para, pensa e toma uma atitude. É exatamente isso que a gente tenta, né? Nas casas que nós passamos aí, nós e muitos amigos que trabalham na casa espírita hoje, tentamos passar da força e direcionamento para que a pessoa lide com as adversidades, mas começando do consolo, do atendimento fraterno. Olha, nós achamos, Mário e eu e as pessoas que estudam isso hoje lá no movimento espírita, estão achando evidentemente que parece que a espiritualidade, parece não, a espiritualidade tem um planejamento estratégico. É preciso que a humanidade amadureça para entender melhor. É preciso que os espíritas, não o espiritismo. O movimento espírita é uma coisa, espiritismo é outra. Se juntam dentro do mesmo trabalho. É aquela que oferece à criatura humana capacidade de libertação com novas ideias. Sim. Mas para isso é preciso instrumento, meio, que possa oferecer para a sociedade esse tipo de conhecimento. Então, me parece que o consolo da casa espírita é uma espécie de chave para o conhecimento espírita. Exatamente. O nó, né? A gente fala de nó. A gente desata esse nó exatamente nisso, abrindo essa porta, né? Virando essa chave para que isso aconteça. E um ponto, Éder, que eu gosto de falar, a casa espírita tem que estar preparada não para dar tudo, né? Porque cada centro tem a sua própria estrutura, mas ter exatamente. A humildade de que se não está preparado para dar continuidade quando o assistido quer o conhecimento, indicar uma boa casa. É interessante isso, não? Como seria um processo de cooperativismo. Sim. Entre as é aquilo que você não pode, você quer estudar, mas o centro espírita não tem a metodologia para oferecer aquele estudo ainda sobre mediunidade, por exemplo, indica uma outra casa confiável para que a pessoa possa ter continuidade em relação ao conhecimento espírita. O centro espírita não pode ter vaidade. Ele não. Kardec é muito claro nesse sentido, né? Nós não queremos prosélitos. Então eu não vou querer um seguidor para minha casa. Eu quero que a pessoa cresça. Então o centro espírita ele não pode ter vaidade. Olha, eu não tenho esse recurso para você, mas vai nessa casa que é de um grande amigo meu, fala com tal pessoa, né? Pode falar que falou comigo e dá continuidade nesse processo de conhecimento da vida. E confiar em outros grupos que estão, como o nosso grupo, no caso que nós estamos falando desse que está fazendo atendimento fraterno, tem recursos até muitas vezes melhor do que nós para atender o público que está procurando o conhecimento. Sim. O conhecimento espírita. Mas ficando muito claro que todas as casas podem ter um bom atendimento fraterno. Deve ter um bom atendimento fraterno. Busque, tem tantas associações, tanta literatura que te instrui para um bom atendimento fraterno, todas devem ter realmente esse trabalho bem enraizado dentro da casa espírita. Bom, queremos deixar claro aqui os nossos agradecimentos, evidentemente agradecendo também a equipe da nossa TV Luz aí que dá dando esse apoio para nós, né? E deixar para os nossos internautas a possibilidade de que eles participem conosco, não só desse bate-papo, das outras entrevistas que a TV faz e dos novos encontros e realizações que nós estamos fazendo na área do conhecimento espírita. Nosso abraço e até a próxima oportunidade.